cooperados, cooperadas, produtores de cana. Estamos aqui hoje para dar largada na temporada de podcasts do Agronegócio Copercana. Lembrando que a Feira Agronegócio Copercana, né, 21ª edição, acontece do dia 16 a 27 de junho, né, sendo a presencial lá no Centro de Eventos da Copercana, a partir do dia 23. E como todos sabem, né, esse período é o período de melhores negócios para a nossa região canavieira aqui, né? Já é tradição, né? 21ª edição. E para darmos a largada nessa produção de conteúdo relacionada à feira, vamos começar com a soja, né? Hoje nós trouxe aqui um time de especialistas no assunto, né? Para a gente conversar como foi essa safra passada, tecnologias. Eu estou recebendo aqui o Pedro Gami, da Lagoa Bonita, uma importante parceira da Copercana, né? Obrigado, Pedro, pela vinda, né? Pelo patrocínio a esse podcast, essa edição do podcast, né? Lagoa Bonita tem uma parceria boa com a gente. Também estou trazendo 2 profissionais da Copercana, um locado em Sertãozinho, o outro em Guaíra, né? Para a gente discutir isso. Obrigado, Caio. Obrigado, Marino. O Caio fica em Sertãozinho, né? É o engenheiro agrônomo que cuida da parte de soja. E o Júnior Guimarães, que vem lá de Guaíra, né? Rodou um pouquinho aqui, né? Obrigado, Júnior. Obrigado você, mano, pela oportunidade. Que é o cara que conhece todo mundo que produz soja lá em Guaíra, né? É o nosso comprador lá. Bom, para darmos início ao bate-papo, eu vou pedir para o Pedro se apresentar, falar um pouco do seu currículo e depois a gente fazer essa roda aí de apresentação. Marino, primeiramente queria agradecer em nome da Lagoa por essa parceria. Eu acho que é de extrema importância tudo isso que vem sendo feito, que a Copercana vem fazendo, que antecede a feira, trazendo informação para o produtor. Para nós é um prazer e estamos à disposição sempre que precisar. Eu vou falar um pouquinho, meu nome é Pedro, hoje eu estou como coordenador comercial na Lagoa Bonita Sementes. Eu faço a parte norte de São Paulo e o norte do Paraná. Então, eu cuido das contas referentes a essas regiões. Então, eu sou um engenheiro agrônomo, sou formado pela Fafran, em Ituverava. Estou indo aí para 14 anos de formado e um apaixonado aí pela agricultura e há 7 anos na Lagoa Bonita. Então, um apaixonado por sementes também. E é isso, assim, a gente quer contribuir. Semente vem crescendo bastante na nossa região, é uma região de reforma de cana, e eu acho que quando a gente encontra bons parceiros, igual nós encontramos, o cerne do nosso negócio é fazer trabalho com distribuidores que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas estratégias, e é por isso que vem dando cada vez mais certo. Bacana demais, Pedrão. Caio, agora se apresente. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Marino, pela oportunidade. Sou engenheiro agrônomo também, formado na Fafran, né, Pedrão? Federal. Federal domina. 2012 eu formei. Faz 5 anos que eu estou na Copercana. E fico na parte de semente de soja e acompanho as lavouras dos cooperados da região o NAMI 1, né? Que é em Sertãozinho e região. Tá certo. Isso aí. Júnior. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Júnior Guimarães, eu fico sediado na unidade de grãos da Copercana, né, em Guaíra. Minha veia, vamos dizer assim, no agronegócio foi formado, trabalhei por 18 anos numa multinacional lá na região de Guaíra mesmo, né, na captação de grãos, né. Então, foi onde eu aprendi todo o que eu hoje sei, né, de conhecimento, de relacionamento. Foi feito tudo numa outra empresa. E aprendi bastante. Hoje eu estou há 5 anos na Copercana e coloco tudo que eu aprendi na outra empresa, né, à disposição da Copercana, né. A gente vem fazendo um trabalho legal em Guaíra, uma unidade nova lá. A unidade da Copercana em si tem 7 anos lá, né, é uma unidade nova. Foi a última empresa que chegou lá na questão de receber grãos, né. Então, é a empresa mais, é a caçula, né? E eu faço a parte comercial lá com os produtores, né?
toda de relacionamento, fechamento de negócio, passa tudo por mim. E depois tem a equipe toda do armazém em si, né? Esse é o que eu faço lá. Tá certo, então. Daqui a pouco você vai mostrar ali, Guaíra, a operação que é muito interessante. É uma caçula, né? Mas que já desponta. Já tem um tamanho muito interessante. Ô, Pedro, fala um pouquinho agora da Lagoa Bonita. Muita gente já conhece, mas apresenta um pouco quem que é a Lagoa Bonita, a estrutura dela. Vamos lá, Marino. A Lagoa Bonita Sementes hoje é localizada em Itaberá, no sul de São Paulo. Nós somos uma sementeira de São Paulo. Às vezes o pessoal pergunta, não é no Paraná? Nós estamos ali na divisa do Paraná. Mas é uma região excelente para fazer semente, tanto é que tem outras sementeiras muito próximas e tem muita sementeira que tem campo de semente na região de Itaberá, ali no entorno. É uma região muito cerealista. O pessoal lá meio que é expert em fazer, tanto produzir soja como fazer boa semente de qualidade. Então, nós temos na própria fazenda entre 700 a 900 metros de altitude para fazer semente. E esse ano ela completa 24 anos. Então, assim, nós somos uma sementeira quase que mais caçula também no mercado, mas nós somos uma sementeira que, devido ao trabalho e o comprometimento de todos, desde da gestão dos proprietários até o pessoal, como eu disse, toda a equipe, ela é uma empresa conhecida pela excelência na qualidade que ela entrega o produto. E há 7 anos que eu assumi a região, a gente vem crescendo bastante, mostrando também, dando essa importância que a gente quer que o cliente, ao comprar uma semente nossa, não é só uma cultivar. Porque como nós somos multiplicadores, às vezes nós temos variedades que outras sementeiras também têm. Só que o nosso diferencial é a gente colocar qualidade, colocar assim, carinho, colocar tudo que a gente consegue colocar para na hora que o cliente abrir a semente, falar, pô, é uma semente de qualidade. Então, assim, há 24 anos fazendo uma semente de altíssima qualidade e conquistando cada vez mais clientes, né? A gente vê até pela Copercana, que é uma ótima parceira, e cada ano que passa a gente vem aumentando aí a par e passos, né? Assim, saudavelmente, né, Caião? A gente vem crescendo, a gente vem... E o importante não é só crescer, Marino. O importante é o que a gente traz de novidade. Então, ao mesmo tempo que a gente cresce, a gente também traz mais novidade, informação, tecnologia para os produtores. Então, a Lagoa Bonita hoje, quem compra uma Lagoa Bonita, a gente entende, pô, aquele produtor está buscando qualidade, confiança e segurança. E quando você fala em qualidade, o que a Lagoa Bonita traz em termos de qualidade para o produtor de soja? É até engraçado, porque assim, nós adoramos receber distribuidor, produtor. Então, assim, Lagoa Bonita está de portas abertas para vocês, para levar produtores e tudo, não aproveitar que é perto daqui, né? 5 horas é perto, né? Para quem viaja muito, 5 horas é aqui do lado, né? Vamos falar, tá em casa. Mas esses dias eu perguntei para uma última visita, um visitante que estava lá, que é de um parceiro nosso. Ele falou assim, eu já visitei sementeiras no Rio Grande do Sul e tal. E eu falei assim, o que você notou de diferente? Ele falou, nossa, cara, aqui é uma estrutura robusta, mas que gira tão redondo, mas que, sabe, parece que eu me sinto tão em casa aqui que eu consegui ver isso nas pessoas. O que eu costumo falar, assim, a gente não faz mágica, não, assim, uma receita de bolo. A gente só coloca pessoas comprometidas no negócio, pessoas que entendem o valor, entendem a importância do que uma semente vem causar na ponta. Então, assim, hoje a gente fez vários investimentos. Claro que investimentos têm que ser feitos, como toda empresa, a gente também cresce. Então, os investimentos foram feitos desde quadro de funcionários aí na especialistas na qualidade. Então, a máquina selecionadora de cor de semente, né? Então, hoje no nosso beneficiamento, a gente aproveita muito mais semente que a gente não classificava, né? Por conta de algumas questões. Aí, hoje, a gente traz uma máquina que seleciona sementes, ela tem um nome comercial, mas com isso a gente põe mais uma máquina de tratamento de semente industrial. A gente tinha somente uma máquina que fazia 60%, 70%
né? A gente trata toda a nossa semente é em torno de 70% tratada. E aí a gente entendeu que a demanda cresce, né? E pusemos mais uma máquina de tratamento de semente. E aí, por último, apesar de lá ser uma região com altitude, ter umas noites mais frescas, que é ideal para a semente, a gente entendeu que precisávamos colocar uma câmara fria e nós investimos numa câmara fria. Então, as sementes estão todas, já foi beneficiada, está toda armazenada lá. E após pronta também, ela volta a ficar armazenada lá. Tudo para a gente garantir qualidade de semente. Então, hoje, quando a gente fala em qualidade, foram feitos mais de 5 milhões de investimentos de 2 anos para cá, somente na estrutura e UBS, para que a gente consiga trazer qualidade. Que o ponto-chave é qualidade. O que a gente vê, Marino, quando a gente sai para campo, é os clientes cada vez mais pedindo, exigindo qualidade de semente, porque o produtor entendeu a importância disso. E não mais ou a mais barata, ou aquela que tem. Então, hoje, quando você vai conversar com o produtor, o Caio já teve a oportunidade da gente sentar, o produtor quer semente de qualidade. Sim. Ele quer começar certo. Então, mesmo o produtor canavieiro, né? Que, não, ele só planta soja para... Não, esse. Esses daí, eles sim, gostam de tecnologia. E o legal do produtor canavieiro é que, assim, a gente consegue auxiliá-lo. Ele tem a cabeça muito aberta. Então, assim, o produtor de uma área de reforma de cana, ele incansavelmente busca produtividade. Ele não é aquilo, eu vou plantar, é a que tem, é a que está disponível, é a qualquer jeito, a qualquer custo. Não, a gente senta e conversa. Ele tem as mesmas exigências que um grande produtor tem, ele tem as mesmas preocupações que um grande produtor tem, e isso é bom. Isso é bom para nós, porque é onde a gente entra para mostrar que realmente a gente trabalha com qualidade para deixá-lo confortável. Em tempos de margem cada vez mais estreita, curta, né? Mais estreita, né? Exatamente. O produtor não tem direito mais de errar em nada, né? Não tem direito antigamente comprava calcário e gesso, largava a pilha ali, né? Eu lembro que você andava de bicicleta no meio da cana, você via aquelas montanhas de calcário e gesso. Direto. Hoje não dá para errar em nada, né? Não dá para errar. E assim, você pode ter o melhor adubo, o adubo de liberação X, você pode ter uma área fértil, você pode fazer tudo de manejo que você pode fazer. Mas nada se compara se você comprar uma semente de baixa qualidade. O melhor adubo não adianta, a melhor calcário não adianta, for fertilizante, foliares, tudo não adianta. Então, assim, a semente é meio que a base do negócio, né? Então, começa bem feito e que aí o caminho já está bem mais trilhado, sabe? Ô, Caio, e a fama da Lagoa Bonita, o pessoal de Sertãozinho da região? Tá boa? Gosta, Como que tá boa. A Lagoa já é um parceiro nosso, já faz um tempinho, né, Pedro? Para a quinta safra. 5 anos já? 5 anos já. Né? E dentro da Copercana é o parceiro que a gente mais trabalha com em termos de variedade e volume, né? Eu acho até por essa questão também de, não que as outras não tenham, mas para eles baterem bem em cima, de ficar em cima de qualidade, visitar produtor, gostar de trazer novas tecnologias, né? Igual você falou, ainda mais na nossa região, reforma de cana, né? Meio que associa que o produtor tem aquela variedade certa de cana para aquele tipo de solo, para ele poder extrair ao máximo, né, de produção. E na soja a mesma coisa, né? Trabalhar com a variedade certa, né? Naquele tipo de solo, com qualidade, para poder ter um retorno maior. Então, nossa parceria vem crescendo, conforme o Pedro falou. Graças a Deus, todo ano aumenta um pouquinho, né? E para nós só vem agregar, né? O pessoal que está aqui usa a Lagoa Bonita, se torna mais recorrente o uso dela. Se torna. Todo ano, quem compra uma vez, normalmente compra os próximos anos. Porque gosta, vê o resultado, então é muito mais fácil depois dele voltar a comprar, né? Eu acho que esse que é o objetivo. Fidelizar o cooperado, o cliente, né? Tanto para nós quanto para eles também, né? Então é vantajoso para as duas partes. Ô, Júnior, não é muito tua área, né? Mas... que eu ia falar. Eu fui na Lagoa Bonita em 2 oportunidades. Você conhece a indústria lá? E o Pedro falou uma coisa que realmente é importante. Às vezes não acontece muito por aqui, né? Mas se conseguisse levar os produtores lá, por exemplo, que eu já fui 2 vezes lá,
lá na fábrica, ver como que é a limpeza, tudo, a organização. O próprio produtor sai de lá e fala, pô, aqui eu pago barato na semente. Ele sai de lá falando que assim, paga barato. O Pedro falou, é carinho, cara, é cuidado, é pessoa séria. Você vê que a coisa é... Por mais que é grande, né? É uma empresa familiar. Sim, os gestores é uma são empresa muito familiar. familiares, né? Então isso aí que é legal, que é interessante. É cultura, sabe? Cultura. o produtor vê aquela organização e fala, pô, compra essa semente. Eu sei da onde que vem. E às vezes o cara, hoje, você sabe, tem números de revenda, né? Mas se ele falar, pô, eu fui... Guaíra, que eu fui lá. Depois. Se falar assim, ó, eu fui lá na Lagoa Bonita, eu tive lá onde fabrica, espetacular. Ele volta com outra mentalidade. Ué, não precisa organizar um ônibus, então, para ir para Agora. a fábrica, hein, Pedro? O duro é juntar o pessoal para ir, né? Duro esse criatura. Pega um ônibus bom, confortável. Não, mas é bacana. Para nós é um prazer enorme. O produtor, o Júnior falou um ponto, o produtor sai de lá com outra cabeça. Verdade. Com outra cabeça. E aí ele só não compra nosso material se a gente não tiver mesmo. E isso é legal, né? A gente quer que ele abra o saco de semente só a hora que ele vai negociar e falar, tem essa, tem a Lagoa Bonita e tem a concorrente. Pô, Lagoa Bonita, cara, sem dúvida. Eu conheço, eu sei da qualidade, então é isso que a gente quer. Ô Pedro, você tocou no assunto aí que o produtor só não compra se não tem. E aí eu queria te perguntar como que se já tem alguma coisa referente aos campos de semente da safra desse ano. Tem alguma notícia? Temos. Como todo ano, tem desafios diferentes, né? Produtor de soja. E nós somos um produtor de soja, nosso escritório é a céu aberto. Então, assim, a gente corre os mesmos... É a própria lagoa que produz os campos de semente, não ou são só, produtores parceiros? não só a própria Lagoa Bonita como Lagoa Bonita Agro, né? Mas também os parceiros, que a gente chama. Então, hoje a gente está fazendo semente em 3 estados, né? São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 3 estados que são ótimos para se produzir semente. E a gente nunca concentra num único lugar, né? Porque corre esse risco da gente ficar sem algum material. Você depositar os ovos numa única cesta também é um risco enorme, né? Os riscos climáticos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem cultivares que a escala é maior e a gente tem em vários lugares, tem materiais que são mais específicos que a gente planta em 1 ou 2 lugares somente. Mas, assim, conseguimos internalizar, né? Nós estamos beneficiando semente de soja ainda, ou seja, estamos recebendo. As notícias para nós são muito boas, né? Nos locais que nós fizemos, está chegando uma semente de muita qualidade, porque foi um ano bom, foi um ano muito, para nós como semente, de qualidade boa de semente, então a gente está muito confiante para passar essa confiança para os nossos parceiros também, e é sempre uma balança, né, Marino? Às vezes está bom em São Paulo, não está bom no Rio Grande do Sul. Está bom no Rio Grande do Sul, não está bom em um lugar. Nunca é bom 100%. Então, assim, hoje eu estou falando dos nossos, né? Dos nossos campos, como Lagoa Bonita. E produtor que gosta e compra Lagoa Bonita, esse ano a gente tem volume, né? Nós estamos com volumes de semente, a maioria já distribuído nos nossos parceiros, né? Que são parceiros que a gente já faz essa demanda para os nossos parceiros. Mas vai chegar uma semente de muita qualidade. Então, esse ano não há terrorismo de eu vou faltar com esse material ou outro. Nós estamos aí com volume... mas está muito bem ajustadinho nos distribuidores. E até agora está tranquilo. Então... porque a safra passada, né, não essa que está terminando, ela foi bem desafiadora, né? Teve problema seca aqui, sul com muita água, né? Para você ter uma noção, do ano passado, né, o que o pessoal comercializou ano passado, 24, que nós plantamos campo 23, o que nos salvou foi lavouras nossa do Paraná, os campos do Paraná, porque São Paulo nós perdemos quase que 90%. Paraná, Norte de Paraná, ali a gente na região dos Campos Gerais. E aí, o que salvou foi o Paraná. Então, assim, imagina se a gente não tivesse essa... O sul quebrou por causa de água, aqui quebrou por causa de seca, né? Exatamente. Nós perdemos campos no sul por água. Alguns cultivares teve uma quebra grande, Teve no final grande. Faltou alguma coisa aí. E esse é o desafio. Cada vez mais, por exemplo, o que nós aprendemos nesse ano que perdemos? Que a gente precisa diversificar, melhorar as coisas. Precisa estratégia para mitigar tudo isso, sabe? Então, assim, esse ano foi bem melhor que o ano passado. Aí, ano que vem, nós temos que ver para mitigar e ser sempre uma constante. Porque se falar assim, é muito difícil
uma empresa que ela não tem produto fixo, assim, ó. Você pega, ó, a empresa dessa garrafa de água, ela faz 10 mil garrafas de água. Eu não posso fazer assim. A minha previsão é tentar fazer 10 mil de garrafa de água. Mas é 10 mil... Combinar com São Pedro. Tem que combinar com São Pedro. Tem que casar tudo certinho, porque não é diferente de um agricultor. Trabalhar com uma coisa que você não tem ainda, né? Você Exatamente. vai colher. Exatamente. E no meio disso ainda tem os riscos que... tudo que eu estou planejando é do ano passado. Então, eu tenho até o dia do plantio para definir as coisas. Eu defini, depois, imagina assim, a gente vai citar casos aqui. Por exemplo, uma cultivar. Ela deu muito bom, mas a demanda que eu pedi é muito pequena. Então, assim, eu fico limitado, porque não tem como eu fazer muito isso. Chega lá, ela colheu bem, você está lá em março colhendo a cultivar e fala, nossa, eu acho que essa cultivar vai virar na região e vai ser boa, igual a gente tem cases aí, mas eu fiz pouco campo dela, e aí me mata. Ou seja, o Pedro já deu a dica. Produtor, aproveita a feira. Aproveita. E já garante teu lote se você quer uma determinada variedade que vai que acaba, né? Exatamente. Nós estamos confortáveis, mas o pessoal busca os distribuidores da Lagoa, tentar fechar os melhores negócios e garantir aí a semente de boa qualidade. Tá certo, então. Gente, agora eu queria entrar nos manejos, pedindo para vocês darem o ponto de vista de vocês a respeito de tratamento de semente. O tratamento, sempre tem a discussão, né? O on-farm, o que vem da fábrica, mas com foco no produtor canavieiro. Acho que o Caio vive isso intensamente, né? O que compensa para o produtor canavieiro, o sojicultor canavieiro, Caio? Vamos lá. Vem numa crescente a semente, o produtor comprar a semente tratada, né? Então, cada ano que passa, aumenta o volume que eu peço, no caso, para o Pedro, de semente tratada do que semente branca. Se o produtor fizer a conta, tem que pôr tudo no lápis, mas realmente eu acho que se ele tratar na fazenda, sai um pouco mais barato. Só que não sai, com certeza, não sai a qualidade que sai vindo da sementeira. Que é uma máquina especializada, é o produto certo, a quantidade certa. Você não vai estar excedendo a quantidade de produto, que isso afeta também a semente. Tem a questão do polímero. Então, fora a mão de obra, né? Você tem que ter uma pessoa lá para tratar. Uma estrutura, né? Para tratar. De não machucar a semente, tem gente que trata em betoneira, tem gente que trata em... Estrutura, né? Hoje em dia tem poucos tem uma estrutura para fazer tratamento. A semente tratada vem numa crescente muito grande. Eu acho que eles estão enxergando isso também, que essa diferencinha que você paga acaba compensando no final. Depois lá em Contar o que nasceu, já faz... Lá na minha região, em Guaíra, ainda tem bastante o pessoal, como a concorrência é muito grande lá, das revendas, Pedro conhece lá, né? Tem muitas das revendas ainda prestam o serviço do tratamento das sementes. Sabe? É um revenda. Eles vão lá na fazenda, você vê a picapinha passando, o pessoal, os meninos funcionários, vai lá para a fazenda fazer o tratamento para o produtor, que ele comprou a semente lá, tipo, casado, você vai lá para mim? Vou, né? Eu te dou Então, a concorrência faz isso, né? Então, lá na minha região, eu vejo bastante isso ainda. E o que os produtores que você conversa lá, o Júnior, ele já sente essa diferença do tratado? Sim, sem dúvida. Ele sabe que o tratado é melhor. Sabe. Às vezes ele compra o outro para... Comodidade, vamos dizer. Preço, comodidade. Comodidade, amizade com a revenda. Você vai lá para mim, tem muito lá isso, né? Cidade pequena, o próprio agrônomo quando vende, não, compra aí que eu vou lá para você tal dia. E vai mesmo, o pessoal cumpre o que fala. Sim. Vai, trata a semente, mas eu falo assim, é uma coisa que está ficando para trás, né? É o que a gente está falando aqui, né? Porque já todo mundo, ninguém fala, se não, for pensar bem, assim é melhor. Se for pensar bem, acho que isso não vai existir daqui a uns anos, né? Eu acho virando, difícil, né? Assim, o ponto de vista que a gente vê, o Caio falou, um cliente compra branca, ele compra tratado, ele nunca mais volta para branca. Hoje em dia nós não temos um tratamento travado, hoje em dia a gente pode fazer uma cauda, né? Uma cauda que atenda o produtor. Eu não tenho só uma cauda no portfólio, eu consigo atender. A gente tem máquinas assim, que garantem princípio ativo na semente,
que não... Você vê, tratamento de semente quando é um farm. Vai mexendo aqui, pondo um pouquinho de água ali, a hora que você vê, virou uma cauda enorme. Isso aí não é bom para a semente. Às vezes é dano mecânico, porque você roda numa betoneira ou você pega numa maquininha, uma máquina de menor porte, mas que é para tratamento de semente, ela afeta a semente também. Hoje em dia a gente também trabalha com produtos que têm shelf life, né, vida de prateleira, que pode garantir, a gente estabiliza essa cauda com polímero e pós-secante. Então, você pega a nossa semente assim, não vai sair na sua mão, é garantia que isso aí fica lá, perdure até você colocar no solo. Então, assim, tem todo um processo no tratamento de semente industrial, que vai desde garantir o princípio ativo, que a gente faz um teste para você entender se tem o polímero lá, porque grande questionamento antigamente era, será que o meu produto está aí? Mas se você for ver, parece uma pérola, né? Parece uma pintada à mão, mas aí a grande barreira foi, será que tem o produto aí dentro? Será que tem? Vamos mandar para fazer uma análise. E assim, por incrível que pareça, a gente vai nesses institutos, né? E que você leva semente para fazer. A maioria dos casos que o produtor faz on-farm e ele acha que está fazendo um bom tratamento, ele está ou ultrapassando muito o princípio ativo que necessita, né, na semente, ou ele está pondo quase que metade do produto que ele está aqui. Então, assim, os dois extremos é muito ruim. Ele está perdendo muito dinheiro, o outro ele está deixando de proteger. Tratamento de semente é segurança. A gente compra uma boa semente e aí todos os patógenos, insetos, tudo, a gente põe tudo, o inseticida, fungicida na semente, né, nematicida, para que a hora que ela entre em contato com o solo, ela tenha zero problema. Então, é a garantia da semente, o tratamento de semente. E, assim, a gente vê crescendo cada vez mais. Segurança também vai começar a entrar demais, porque vamos falar como que ao mesmo tempo que você fala que existe uma máquina de tratamento de semente, que você leva para a roça, você usa o EPI certinho? Você faz tudo direitinho, assim. Você tem mão de obra. Você tem mão de obra. Hoje tá difícil até mão de obra. Vamos pegar um produtor canavieiro. Vamos pegar... Aqui, gente, a gente tem desde um processo que a gente tem que, assim... Não podemos deixar a semente muito tempo armazenada. Nós estamos falando de uma região que está cada vez mais quente, né? Então, assim, a semente, ela sofre com calor, tá? Vamos falar, a semente, ela sofre. Aí eu pego a semente, chega na lavoura, chega para o nosso... na Copercana. Na Copercana vai para o cliente. Do cliente fica lá um tempo armazenado ainda, porque ele vai esperar ter a umidade, atrasa a chuva e tal. Então, assim, e aí, de repente choveu, ele quer plantar amanhã, ou depois de amanhã. Mas ele vai ter que tratar essa semente. Então, assim, a logística disso é muito ruim. Então, o produtor hoje, como para a vida toda e todos os lugares, tempo é dinheiro. O que você puder economizar de tempo e eficácia no negócio é o que vai mandar, porque tempo é dinheiro. Até o pessoal da própria revenda, os consultores da revenda, é num sábado, geralmente, que trata, ou ele perde um dia inteiro tratando, né, para o cliente, e não fica bom. Não fica bom. E esse é um mito que a gente tem que pegar e levar o produtor para ver uma máquina de tratamento de semente industrial e começar a mostrar para eles que isso aqui é tecnologia. O que a gente tem lá é tecnologia. O que eles têm hoje na on-farm nunca mudou mais. É o mesmo jeitinho. Copinho, vai lá, põe um pouquinho de água para ter um pouquinho mais de calda, vai. Os produtos. E aí eu entro também, os melhores produtos para tratamento de sementes, hoje as grandes empresas, os grandes players, já estão fazendo para ser só para sementeira e não ser venda de balcão. Então, assim, você vai pegar produtos hoje que só vai chegar para sementeira e só vai poder sair para TSI. Uma prateleira só sementeira. Só sementeira. Então, assim, a revenda não vai ter aquele produto para vender, às vezes em galão de 5 litros, para o produtor tratar. Então, as empresas também estão entendendo isso, que a qualidade, a eficácia está muito melhor no tratamento de semente industrial. Que o foco é na eficiência, né? Tanto do produtor do insumo, como a produção de semente, né? Entregar a eficiência. E um detalhe que você falou, Pedro, não sei, não sou agrônomo, mas se você erra na dose do princípio ativo,
Você pode comprometer todo o teu tratamento biológico, né? Inoculante. Todo. Você pode comprometer tudo ali, então você pode jogar muito dinheiro fora ali. Muito dinheiro fora. Hoje em dia, quando a gente tá falando margem apertada, tá tudo muito difícil, você tem que acertar cada vez mais no alvo, né? Não pode, você não tem mais aquela margem para, põe um pouco mais disso, compra mais isso, compra mais aquilo, porque no final faz diferença, né? E o produtor de cana, na época que tá plantando a soja, ele tem que cuidar da soqueira, ele tem que... Ele vai, mais coisa vai trazer mais... Ele quer praticidade também, né? Não tem preocupação. Semente está comprou, está tratada, está tudo ok, manda acabou, bala lá e... Guaíra ainda tem o pessoal graneleiro, ainda tem ainda. O pessoal quer 100% grãos, né? E assim, Marino, eu peço produtores que ainda não compram tratamento de semente industrial, façam um teste, um desafio aí saudável para vocês, façam um teste. E outra, você tem parâmetro. Você hoje pode comprar uma semente tratada e a gente tem testes que são feitos, por exemplo, você vai num Seed Care Instituto que faz uma análise chama HPLC, mostra se tem o princípio ativo, se foi eficiente o tratamento de semente. E aí você pega a sua on-farm e leva a sua tratada industrialmente e leva e espera o laudo para você ver. Então, assim, hoje nós temos parâmetro. Hoje em dia, a Lagoa Bonita não acha que trata bem. Ela trata bem. Hoje nós temos parâmetro para mostrar para o cliente e falar assim, ó, viu? Tem o princípio ativo na sua semente. Tá aqui, ó. Você entendeu? E ele pode ter isso também. É uma coisa muito séria. Então, produtor, você que vai estar lá na feira, procura o Pedro, lá no estande da Lagoa Bonita, e ele você já acorda ali um campinho, né, Pedro? Claro. Um campinho de teste. E nós temos várias caudas também. O Júnior chamar o pessoal de Guaíra para ir lá na feira e procurar o Pedro lá para... Vai ser o maior prazer tomar um café com vocês ali no nosso stand. E combinar um campo ali. Vamos sim. Para a próxima temporada, né? Falando em semente, Caio, esse ano, nessa temporada, como que foi o plantio? O que você viu? O desempenho foi bom? Faltou um pouquinho de chuva no começo, né? Depois engrenou. Esse ano foi um pouco melhor que o ano passado, né? Faltou, igual você falou, faltou um pouco de chuva no começo, depois deu uma engrenada. Então, as primeiras que foram plantadas, que pegou essa chuva, foi muito bom. Para nós foi excelente, altas produtividades. Porém, as que foi plantada um pouco depois, como faltou chuva mais tarde no enchimento de grão, foi onde deu uma caída na produtividade, né? Tanto que, então, fazendo uma média aí, foi um pouquinho melhor que o ano passado, quase empatando, assim, em questão de média, né? Hoje a média aqui da região do Sertãozinho está em quanto? Hoje o pessoal aqui está em torno de 70 sacos por hectare, nessa faixa aí. Na safra passada entregou quanto? Nossa, na safra passada, uns 55, quem produziu bem. Teve gente que produziu 40, os que não empatou, levou um pouquinho de fumo, salvo os que conseguiu ganhar um dinheirinho. Ficou bem complicado, devido à seca, né? E o preço não ajudou muito, então os dois fatores influenciaram. Esse ano um pouquinho melhor aí. E lá em Guaíra, Júnior, também o cenário foi o mesmo? Foi o mesmo, Marino. Nas áreas de pivô lá, né? Lá tem muito pivô, né? O ano passado teve bastante problema, o ano passado. Mesmo nas áreas de pivô, sofreu? Sofreu o ano passado, sim. Aí para isso já foi bem diferente. Foi o que o Caio falou, faltou um pouquinho de chuva no começo, depois elas vieram, o pessoal plantou. Mas eu estava comentando com o Caio, o que aconteceu em Guaíra? Na metade da colheita, por exemplo, 50% estava colhido. Na verdade, a colheita era para ser em 45, 50 dias, né, de colheita, um período justo. Colheu essa soja em 30, 35 dias. Passaram o pente, por quê? No veranico lá de veranico e 50% do que nós recebemos, por exemplo, pode falar que começou soja com 10, 11 de umidade. Recebi soja lá no armazém com 8 de umidade. É muito seco. Eu nunca tinha visto. 8... Nem vai passar. Então, quer dizer, aí você vê como que foi, né? E acaba o produtor perde com isso também, né? É muito seco, perde também, né? Poderia ter colhido um pouco antes, mas às vezes o produtor chegou lá e falou assim para mim, tive alguns exemplos. Júnior, não vou colher não, eu fiz um teste lá onde está com 16, eu vou esperar 2 dias. Realmente, ele esperou, chegou lá, no outro dia já estava com 10. E falou, mas o que é isso? Falou, é lá em cima, aí não sei. Rapaz, então assim, tá mudando, né? O clima está mudando. E nós sentimos ali no nosso dia a dia, no recebimento de grão, você vê que
realmente fez bastante diferença. Foi tudo junto. E a unidade lá, fez as melhorias, deu conta de... A hora que chegou todo mundo lá, A unidade lá, nós temos um problema bom, né? Que a gente passa apertado com o recebimento, porque chega bastante coisa, é um problema que a gente costuma falar que é um problema bom, né? Então... Tá recebendo quanto? Recebeu quanto? Esse ano recebeu 45 mil, o ano passado 48, né? Já é a 7ª safra que faz lá no armazém. E as últimas 5 safras, a Copercana ficou em primeiro lugar no recebimento de grãos. Olha. Isso, para quem chegou por último, como eu estava comentando, né, o caçula de lá, acabou passando lá, porque lá, para quem conhece lá, é uma região, tem uma concorrência muito grande. São quantos recebedores lá? Com a Copercana são 6 empresas. Mas lá, Marina, é assim, está dividido, né? São 6 empresas, praticamente cada um com um segmento. Tem comerciante, tem fábrica, tem multinacional, tem armazéns gerais. Tipo assim, cada um com sua peculiaridade de fazer, né? Então, o produtor, tipo assim, ele entrega onde ele quiser. Um exemplo. Não, vou entregar para o comerciante que ele acha vantagem lá. Vou entregar na multinacional que é mais vantajoso, pode pensar. Não, vou entregar na cooperativa que eu conheço o pessoal lá, segurança sem questionamento. Então, tem tudo isso lá. E lá são 6 empresas, né? Como eu estava te falando. Outra coisa, eu acho que em poucos lugares no estado de São Paulo, você tem uma concentração de armazéns que estão perto um do outro. É tipo uma fileira. Então, o caminhão vai aqui, se tiver fila ali, ele vai para o outro. É até engraçado, né? Mas, assim, já faz 5 safras, no total de 7 safras que está lá. As últimas 5, a Copercana ficou em primeiro lugar no recebimento de grãos. Isso é muito bom para a Copercana, para nós funcionários. A diretoria dá um suporte excepcional para nós, né? Você falou de melhorias, todo ano tem melhoria lá na unidade. E é para servir o cliente, o cooperado, né? O final é o cooperado, né? O cliente nosso. Então, tem melhoria programada para os próximos anos, né? Mas a briga, a gente costuma brincar lá, a tendência, a gente quer ficar em primeiro lugar. A gente trata como um jogo na época de safra. Pode perder, né? Estamos em primeiro, estamos em segundo, para que no final dá o resultado. Porque se você ficar acomodado também, você dança, né? Mas teve o volume de soja bastante lá. Não foi melhor que o ano passado, assim... foi um pouco melhor, mas pelo que a gente andava na roça e via, falava, opa, tá excepcional. A expectativa era outra, né? Aí veio esse veranico, jogou para baixo, aí ficou aquela ali. Mas tem uma safra boa. Ali costuma ficar em torno de 200 mil toneladas no município ali, né? Um fato também da Copercana, da cooperativa lá onde eu fico, é legal também porque eu recebo soja de Guaíra, Barretos, Miguelópolis, Ipuã, Alberto Moreira, Terra Roxa, Jaborandi, Morro Agudo. Então, assim, eu tenho um leque de clientes, passa de 300 clientes produtores. É uma região boa, então, e vem soja de alguns lugares mais longe. Isso é gratificante, é legal. É a confiança. A confiança, a liquidez da Copercana, a honestidade, a seriedade. O pessoal dá bastante valor nisso também, sabe? Conhece a gente de outros trabalhos. As pessoas, né? As pessoas, a equipe foi formada. Foi formada uma equipe, né? O antigo gestor que iniciou todo o trabalho lá, ele teve a preocupação de montar uma equipe muito boa. Sim, então, ele tirou bastante gente de outras empresas, ele fez igual um time de futebol, ele foi contratando, fez uma equipe muito boa. Fez uma seleção boa. Hoje, o pessoal toca o barco, sabe? Mas foi mérito dele ter feito uma equipe muito boa desde o início. É igual a semente que a gente estava falando. Plantou certinho de qualidade, vai embora. Ele fez um time muito bom desde o início e tá dando resultado, graças a Deus. Você conhece lá Guaíra, Pedro? Conheço Guaíra, não conheço a unidade ainda. A unidade, né? Não conheço, mas vou conhecer. E o mercado lá de Guaíra, o que você acha? O que é diferente dos outros? O mercado de Guaíra é diferente dos outros pelo número, né, de produtores que nós temos. E eu acho que na área aqui norte de São Paulo, nós estamos falando de lá ser o maior polo produtivo de soja, né, de soja. Grãos, então, de grãos. E como todo lugar que é o mais, ele também é o mais concorrido. Ele também é o mais desafiador. Ele também é o mais tudo, né? Então, nós temos boas parcerias lá, inclusive vocês. E a gente, tudo que leva de novidade, se dá certo, por exemplo, a cultivar que vinga também mais lá. Então, assim, é um mercado muito interessante, muito
muito bom. E a diferença também é que lá a gente talvez tenha umas produtividades diferentes, porque tem muito pivô lá, né? Ainda é uma região que tem bastante grãos. A produtividade lá, aqui 75, né? A média. 70. 70. Não, ficou nisso também. É que sim, o pivô vai fazer bastante diferença, às vezes, numa safra que é não tão boa de chuva. Às vezes, safras que são boas de chuva, tem produtor que às vezes não liga pivô, porque chove bem e tal, tem produtor que só liga pontualmente, mas nas safras desafiadoras, o pivô é uma ferramenta muito boa. Quando tem água também, né? Não pode ser tão desafiadora, que aí é desafiadora demais. Mas esse é o pulo, sabe? O pivô vai garantir isso. E o pivô, ele gera o desafio do nematóide, né? Não é jogar. Eu fui em umas áreas lá em Guaíra. Outros desafios. O pessoal pivô sofrendo muito, com manejo muito intensivo de nematóide. Porque o bicho come, né? E é recorrente, né? Você, às vezes, plantam... Não tem tanta rotatividade, então é uma soja, depois você põe, às vezes, um milho. Às vezes, você tenta fazer 3 safras no pivô, né? Porque o pivô tem um custo, né? Então, você tenta fazer 3 safras aí para ficar um custo bom para o pivô e que você tem a oportunidade também de ter 3 safras, 3 rendas, 3... enfim. Outra coisa do pivô que... O ano retrasado, né? Sem ser essa última safra, a outra. A gente fala muito de seca, mas o que está atrapalhando muito são altas temperaturas, né? Então, tanto que nós vimos que no ano retrasado, né? Além da falta de chuva, até áreas de pivô, você fala, então o pivô ele joga água, né? Vai salvar. A temperatura era tão grande que até em áreas de pivô houve algumas falhas devido à alta temperatura. É onde que tá o clima pegando mais aí, eu acho, do que até a falta não é só de chuva, isso, né? Não é só água. Essas altas temperaturas, até nas áreas de pivô, vêm atrapalhando. Certo. Ô Pedro, você falou em cultivar, vamos entrar no assunto da genética agora, né? Qual que é o cenário hoje das cultivares que estão sendo mais aceitas? Guaíra, Sertãozinho? Assim, Marina, a gente vem de 5 anos para cá numa mudança de biotecnologia, né? Mas mais sofrido um pouco, porque a antiga biotecnologia tinha, né, que hoje também é vigente, né? O pessoal colhe muito bem. Então, quando você traz uma biotecnologia nova, um dos fatores principais é a produtividade, né? Você tem que produzir bem. E aí ela acarreta também não só a produtividade, mas ela tem um espectro maior de praga. Enfim, o poder de utilização de um herbicida diferente, de uma molécula diferente. Mas o que a gente tem visto é que você dorme, acorda, tem umas 50 cultivares para sua região de lançamento, tá? Isso aí é fato. E aí, como que a gente seleciona isso para o produtor, né? A Lagoa Bonita até tem um centro de pesquisa que é nosso e a gente não trabalha alguns obtentores, né? O obtentor da genética, mas os que a gente trabalha, a gente quer os melhores materiais daquele obtentor. E a pesquisa ajuda muito nisso, né? Então, as cultivares que a gente tem colocado, nós estamos indo aí para um 3º ou 4º case de sucesso aí durante 5 anos, que são cultivares que estão dominando aí, como uma Iguaçu. Aí a gente teve agora, recentemente, a Anel 610, que é um material que a Lagoa Bonita apostou, que a gente pode falar abertamente que a Lagoa Bonita, com os seus distribuidores na região, que fizeram um trabalho, então um trabalho muito bem feito. É sempre assim, o trabalho honesto, ele gera resultado, sim, o resultado é imensurável. Então, o agradecimento ao pessoal, porque eu sou um só na região. O Augustinho lá de Morro Agudo, ele é apaixonado pela 610, né? Isso é bom, porque... Um abraço para o Augusto aí. Eu tive com o Augusto sexta-feira, pegar um pouquinho das produtividades, falar um pouquinho de alguns materiais com ele. É bom quando a gente tem esse tempo de qualidade para sentar com um produtor, aí eu falo com ele de 2 lados, como Gustinho como produtor e aí Gustinho como um consultor de poder falar, ter clientes que ele atende e tudo mais. Um mercado muito aberto, ele construiu um relacionamento muito bom. Então, isso aí é muito bom. E as cultivares, assim,
Lançamento tem demais. E tem lançamento que vocês podem ver que já entra no ano e já sai no outro. Sai no outro. Na ânsia da empresa lançar, ou a má recomendação, posicionamento, porque a gente fala assim, não tem material ruim, tem mal posicionado. E realmente, às vezes o material não vem para cá, posicionaram para cá. Mas ele tem um nicho de mercado enorme em outro lugar, que aí acertaram o manejo dele ali, a recomendação, o posicionamento, beleza. Então, falta posicionamento. E a Lagoa Bonita, ela gosta de trabalhar com novidade. Ponto. A gente gosta de trazer para o produtor o que tem de novo, porque senão... A vida de uma cultivar é assim, ela vem, nasce, dou 1 ano, 2 anos de pico, depois 3, depois ela vai virando ela vai virando mais comum, vai tendo outras sementeiras que vão tendo também. Enfim. É igual cana, que tem 75 Pedro, 15 aí que tá... E acontece, eu já escutei alguns relatos, você lança uma cultivar lá e o pessoal planta e depois colhe, né? Aí sai o resultado. Colheu essa, acertei, nossa senhora, para o próximo ano vai todo mundo em cima dela, né? E geralmente, assim, a sementeira já se programa. Sim. Fala, essa aqui foi a melhor, essa aqui nós precisamos fazer mais. A gente tenta, é igual eu falei, é difícil acertar certinho, mas, por exemplo, quando a gente senta para fazer uma programação de o que o Pedro quer a região do Pedro quer que eu... Porque eu tenho que escrever os campos de semente. E a gente senta, conversa, vê produtividades, eu falo com os meus distribuidores, eu tenho o feeling da região, falo, essa aqui, os meus distribuidores, só meus distribuidores que eles compraram ano passado é X, mas ela tem um potencial de crescimento aqui, assim, vamos fazer mais ou menos nesse sentido. Aí faz um pouquinho menos, mas para a gente também tem que crescer porque e forçar o material, né? De repente ela fica 1, 2 anos, depois ela já fica para trás, porque já vem uma melhor. Exatamente. Mas é por isso que a pesquisa, o feeling, os distribuidores, né? Tudo, a cadeia é muito importante para nós. Então, assim, eu lancei um baita material, eu não lanço, né? Eu só multiplico. Multipliquei na aposta e tal. Ela não colheu num ano... Por exemplo, e o nosso parâmetro é ano bom, né? Ano bom, assim, que... Nossa, um ano bom, nossa, deu muito bem... Aí eu falo assim, vixe, cara, ou no ano bom ela não deu boa. Aí eu falo, esse material aqui, o ano que é bom, que era para ela estourar, ela não estourou. Então, a gente já entende que vai dar uma recuada, sabe? Eu vou diminuir um pouquinho dela. Mas é mais ou menos assim, a gente tenta... A comunicação no nosso setor é muito rápida. Caião, como é que foi essa aqui? Foi bem os produtores? O que você imagina que venda dela? Porque tem aquele fulano. Essa aqui, lançamento, vai entrar... Ela vai comer uma bordinha dessa aqui, porque ela é o mesmo grupo de maturação, tal. E aí a gente tenta fazer virar. A gente vem acertando desse jeito, né? Mas a gente tem que ficar... O mercado muda muito rápido. Uma dúvida. A semente para os campos de semente, vocês que produzem ou vocês compram? São categorias, né? A gente compra, às vezes, a básica ou a genética, né? E aí a gente vai dando tombos. Você você pode... utilizar filhas e netas dessa categoria para fazer semente até uma S2. A partir de S2, que é a categoria, você não pode mais fazer semente. Aí você tem que voltar, comprar uma que tem uma categoria que te autoriza a multiplicar, ou você vai lá e compra uma genética para voltar a fazer. Então, geralmente, você tem 4 tombos, que a gente chama, né? C1, C2, S1, e aí a S2 você já não pode pegar a filha da S1. Eu plantei uma que é S1. Você não pode pegar a filha dela e fazer campo de semente. Ela vai ser aquela última. Se você vai fazer mais cultivar, você volta, compra uma com a categoria superior, que a gente chama, ou você compra uma nova genética dela. Ou seja, é um planejamento de 4 anos, 5 anos aí, né? Para você começar a montar, então tem que ser tudo muito bem estudado, né? Eu não tenho muita margem para manobra depois que eu tenho campo plantado, entendeu? Eu não tenho muito... Eu falo assim... Sim, bum! Já foi. Né? Investe na tecnologia. Se não vai, é investimento... E até depois que o campo está plantado, o que eu posso fazer? Agora, eu não posso mudar muita coisa. Às vezes eu errei no planejamento e aí eu vou ter que... Pedro, isso aqui é mais ou menos... Você vai ter que vender X sacos. Eu falo, nossa, mas agora não deu boa lá. Eu falo, cara, mas o investimento foi feito para tantos sacos, tal. Ô, Caio, o que você viu no campo aí das sementes da Lagoa, de variedade?
Pode falar de outros também, o Pedro não vai ficar bravo comigo. Vamos ver. É o que a Copercana mais vende hoje, a Lagoa. A Lagoa Bonita. É a principal parceira. Não, temos outros parceiros também, óbvio, né? Então, mas o que mais sai é Lagoa Bonita. Devido também, tanto da qualidade do portfólio, encaixar bem para nossa região também, né? Então, o que mais sai foi Iguaçu, né? O 610 vem crescendo, um mercado muito bom para nós. Acertou no grau de maturação e vem aguentando esses climas meio doido aí. Tem umas variedade nova para esse ano, né, Pedro? Tem, nós temos... Neo 560, tô otimista nela, 661. A 6620 já veio, assim, é nova ainda, mas né, o ano passado já plantou bem, tem mercado para ela, para aumentar, né, o mercado dela. Então, creio que vem coisa boa aí. Para nós lá também, sai um pouco, o Pedro não tem, sai um pouco de Zeus, mas aí tá vindo essa 560, que eu acho que é uma grande concorrente. Vamos esse ano fazer uns trabalhos, né, Pedro? Vamos. Para tentar fomentar. E coisa nova tem, né? Vamos trabalhar. O que a gente... Bom, descreve para mim, então, essas três aí. A 610, que é a atual. A Iguaçu, que parece que está começando a perder a força, né? A Iguaçu já está mais antiga de mercado, mas ela foi um material que... Ela veio substituir uma falta que vinha naquela época da 6410, tudo. O pessoal entrou muito forte com ela e acertamos. Nós fomos pioneiros em trazer ela para a região, fizemos os trabalhos, eu fiz os trabalhos. E deu muito certo. Por quê? Porque a gente traz uma cultivar para cá, ela... Pensando em cultivar para cá, na denominação de mapa, de macro, aqui é baixo e quente. Baixo porque é menos de 500 metros e quente porque até aqui é muito quente. Então, você passa lá, Itaberá é alto e frio. E frio. A região alta e fria, beleza, lá Itaberá. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente quer entregar produtividade, a gente não pode esquecer jamais que a cultivar tem que ter um quê de rusticidade. Por quê? Porque aqui, a hora que chove, é lindo. A hora que dá um calor... é tenso. Então, assim, então essas cultivares, elas têm ganhado espaço, cultivares que acertam aí numa rusticidade. E entrega estabilidade. Eu também não posso ter um material que só me entrega muito bem em ano bom, mas em ano que eu preciso dela de um quê de rusticidade, ela não tem essa rusticidade e aí ela me entrega todo ano 72, 70, 75 sacos. Um ano ruim, ela me vai para 30. Não tem essa estabilidade, sabe? Então, E estão ficando no mercado essas que te trazem essa segurança, né? Até a gente falando de Zeus, a Zeus, né, se você for ver, é um grupo de maturação muito precoce, mas hoje ela é muito produtiva, um material muito produtivo. E aí você pega uma Neo 560 também para ir lado a lado com uma Zeus, tem tido bons resultados. Precocidade, né? então. Precocidade, muito precoce. E é importante a área de cana, né? É importante, mas essas chegam a ser até precocidade que você, teoricamente, né? é arriscado demais se não for até um pivô, sabe? Porque tem que girar tudo muito redondo. O clima. O clima, essas daí são muito mais precoces. Então, essas daí, se você for ver, às vezes não tem nem a recomendação para um plantio aqui, mas o pessoal, como usa... hoje a gente tem no portfólio. Essa 560 até a própria Zeus, tá? Porque ela é muito precoce. Então, assim, poucos... Quem usa Zeus sabe utilizar a Zeus, não é... É porque também, ao mesmo tempo que ela é alto teto produtiva, ela também é muito curta. Então, a gente tem toda essa preocupação de manejo nela. Tecnicamente, você tem que ficar mais de olho. Exatamente. Tem que girar tudo também muito redondo. Então, por isso que a água é um fator Ô Pedro, quando você crucial. fala muito precoce, o que seria? Precoce? Assim, em dias. Até uns 100 dias aí. No máximo? Muito precoce. Às vezes vai dar 100 dias por aí, para nós, mais 90 ou menos. e poucos, que é bem precoce, né? Ela é bem precoce. A margem que o pessoal aqui da região trabalha é 115. 115 é uma boa. É essa faixa, né, Pinão? Que fica bom para o cara plantar a cana, não fica tão tarde. Aí já é um grupo de maturação que normalmente aguenta mais esses estresses, porque ele tem aí mais uns dias a mais para poder se recuperar, né? Então, né, nessa faixa aqui... Nessa faixa. Por isso que os materiais estão ficando, de 110 a 120 dias estão perdurando bem, porque aguenta bem, tem rusticidade, tem uma agressividade de raiz. E as genéticas estão pensando nisso. Alto teto produtivo com rusticidade, porque somente alto teto produtivo é nicho de mercado, se não tiver rusticidade.
Então, quando você pega a rusticidade com produtividade, você consegue entrar em mais mercados, né? Um mercado mais quente, um mercado mais baixo, um mercado até de pivô e tal. Então, você faz ela ficar mais ampla. Né? E lá na Lagoa, vocês pensam, pensando em rotação de cultura com cana, no que ela deixa para cana? Nitrogênio? Tem alguma coisa que vocês olham para a genética, para esse lado? Não. Assim, hoje não, mas a gente... Porque, assim, biologicamente falando, soja é soja, né? Independente da cultivar que eu utilizo, soja é soja. Se é uma 610, se é uma Iguaçu, o que ela vai deixar, né? É da soja. Da soja. Então, assim, a cultivar não interfere nisso. A cultivar interfere na produtividade, né? Para melhorias de manejo, ciclo. Isso aí, por isso que eu vou citar um exemplo. Por exemplo, soja é soja. Tanto é que se eu plantar Neo 610 Iguaçu, eu levo para o Júnior, tá tudo num caminhão. O Júnior vai olhar e falar, para mim é soja. Eu recebo como soja. Mas, assim, a escolha do cultivar é para produtividade, para aquilo aumentar. Mas o material final, soja, igual no solo, por exemplo. Soja é soja, independente se é 610, tudo. O que ela vai deixar, ela vai deixar uma estrutura melhor, vai deixar um benefício, é como soja, entendeu? Então, a gente não olha isso aí. A gente hoje olha produtividade. Falando um pouco agora, pegando o Caio e o Júnior também, porque Guaíra começou ter mais áreas de amendoim também, né? Hoje, como que vocês veem? Quem deve plantar o amendoim? Quem deve ir para a soja? Como que vocês pensam nisso? A questão soja e amendoim. Tá complicado? Você me apertou, hein, Marinho? Marinho, lá em Guaíra, fala um pouquinho por lá. É praticamente o início disso, né? Eu acho que o ano retrasado teve um pouquinho. E esse ano teve uma área maior, né? O preço atraiu. Eu acho que o preço atraiu alguns produtores baseado no ano retrasado, que foi o da seca, né? Deu uma tirada de pé, vamos dizer assim, ficou receioso, achou melhor não plantar, falou, esse ano eu vou sair da soja, e acabou arrendando para o amendoim algumas áreas lá, deu até um montante bom, né? Mas assim, eu tive relatos, conversando com bastante produtor lá, que parece que não foi tão legal. O pessoal andou me relatando. Porque é uma cultura totalmente diferente. Que não foi legal nem para quem arrendou e nem para quem o cara colheu, não foi o esperado. E parece que deixou as terras também em umas condições, eu não aprofundei o assunto, né? Eu acho que eu estava meio receoso que a área de amendoim poderia aumentar em Guaíra, né? Mas eu acho que brecou. Acho que o pessoal vai tirar o pé. Eu acho que esse negócio de amendoim é mais para quem já está, né, no ramo há mais tempo. O Augusto, nosso diretor agrícola, né? Ele fala muito do planejamento, do crescimento pausado que o amendoim tem, né? Esse ano foi muita área de amendoim, muito crescimento. E o que deve ter acontecido? Veio o veranico do fim do ano que penalizou demais por ser mais tardio o amendoim, né? Pegou muito mais que a soja, né? Pegou. Os amendoins plantados mais tarde sofreram bem. O que... Eu vi isso aí também. A parte de semente em Guaíra, o ano passado nós vendemos menos, por causa desse mercado de amendoim, que tomou um pouco o espaço lá. Foi mais ou menos 2.000 hectares nós perdemos lá de área de soja para amendoim, que a Copercana atende, né? De semente. Já na nossa região aqui, já é comum ter essa rotação com amendoim, né? Nós temos um projeto lá da Copercana já que é muito consolidado, muito forte. Então, aqui já é comum essa rotação com amendoim e soja. Eu acho que também foi isso, igual o Júnior comentou, devido ao ano retrasado que foi ruim, de seca, de preço, o pessoal deu uma tirada de pé. Como a renda do amendoim, o arrendamento é um pouco maior, o pessoal preferiu estar arrendando, eu acho assim, ficar mais tranquilo, né? E o pessoal do amendoim cresceu em área. Aqui diminuiu um pouco de soja. Para nós também foi mais ou menos isso. Só que para nós, assim, os de primeira viagem um pouco já começa a cair fora, porque no fim não é realmente o que eles estão pensando, né? É bem mais complicado. E quem já é produtor mais antigo, já está acostumado, sabe que né, não é todo ano que é só flores, né? Sim. Então... Para todo mundo, né? Para soja, para cana, não tá... Agricultura. Geral, né? Então, quem já é do ramo vai se mantendo, né? E esses mais de primeira viagem, eu acho que vai saindo e
a soja acaba que, acho que esse ano volte um pouco mais a questão de área, né? A gente estava lá na fazenda de Santa Fé, lá conversando com o Agostinho, né? Foi. E o produtor perguntou sobre o amendoim, né? E foi relatado, né? Que você precisa de um investimento em maquinário novo, você precisa ter área, né? Para suprir esse maquinário. Você precisa ser especialista, né? É uma cultura que exige um grau maior de especialização. Não que a soja seja fácil, mas exige um grau maior. São mais entradas pulverizando, são 2 passadas colhendo, né? Sim. Então, não é que um é bom, o outro é ruim. Mas acho que um se encaixa para um perfil de produtor e o outro se encaixa para o outro, né? Para outro, sim. É igual o Augusto disse, né? Na última revista até saiu a matéria, que ele falando, o importante do produtor é se planejar, né? Sim. E ele não dá um cavalinho de pau no planejamento dele por causa de preço de mercado. Sim, né? Porque senão não se sustenta, né? Se toda hora o cara for mudar porque aquela tá melhor, né? Não consegue, não tem jeito. Não é viável, né? Bom, sobre genética, tem mais alguma novidade aí para a feira, Pedro? Nós temos aí lançamentos com bastante resultados, né? Hoje, falando de genética, a gente já está numa nova patamar de biotecnologia, né? E agora a gente falando de cultivares. Então, o nosso trabalho é esse, Marino. A gente acelera aí, né, Caião, para a gente fazer campos na região, colher resultados de clientes que são importantes, clientes que tem credibilidade, né? Os cooperados de vocês, que a maioria a gente quer fazer campo porque traz bons resultados e serve de base de dados para nós, para a gente tomar decisões. Então, hoje, para a região, a gente tem uma NEL 661 chegando muito forte, nós temos uma HO Cascavel. Então, assim, os nomes comerciais eu estou falando, mas a gente tem muito resultado para sentar para o produtor e falar, ó, pode ir com essa, vamos experimentar um pouco dessa, tratada, vamos fazer um pouco de área disso. E assim, hoje é muito o jogo de o que o senhor planta? Eu preciso entender o que o cliente planta, né? O nosso papel nunca jamais vai ser colocar a goela abaixo ou só porque eu tenho esse material. Eu tento entender o produtor e falar qual que é o que você planta. Quando ele me fala eu planto o SS, eu já sei o que ele busca. Quando ele me fala essa, eu sei o que ele busca. E aí eu vou identificando o meu portfólio, pô, ele é um produtor para essas duas aqui, ó. Não adianta falar dos meus 20 cultivares. Então, eu vou falar dessa e dessa. Então, a gente tem que ter a preocupação também de, no meio das novidades, não fazer nada que seja incoerente, né? Então, assim, às vezes eu não tenho para atender o produtor, que ele é um perfil de produtor, eu preciso dessa, eu preciso... Hoje, no meu portfólio, eu não tenho para te atender. Mas, eu posso te recomendar isso, eu acho que vai dar bom. E eu acho que a genética pode vir, a genética vai estar cada vez mais aguçada, nós vamos ver só coisas boas daqui para frente, porque pesquisa move o mundo. Sim. Eu tenho para mim que pesquisa move o mundo. Hoje nós temos o que temos por causa de pesquisa. E não é diferente no agro. Então, a pesquisa move o mundo e eu acho que muitas coisas boas estão por vir. Cabe a nós, assim, né, especialistas, consultores, pessoas envolvidas no agro, também saber lidar essa comunicação com o produtor, para que seja uma coisa benéfica, né? Então, eu não faço a qualquer custo. Então, o produtor que passar pela feira, o cooperado que passar pela feira, vamos lá no stand da Lagoa Bonita tomar um café. A gente pode mostrar tudo que a gente tem. A gente quer entender quais são os desafios que você está tendo com a soja. A gente quer entender para eu poder, né, Caião? A gente chegar e falar assim, eu tenho isso, você tem nematóide, eu tenho um tratamento de semente, você quer alta produtividade, eu tenho uma ANEL 610, você quer rusticidade, eu tenho uma ANEL 661, eu tenho uma HO Cascavel, eu tenho uma Iguaçu no portfólio. Então, assim, mas aí eu chego lá, o cara, nossa, mas ele falou de 10 cultivares, eu saí de lá mais perdido do que tudo. Aí eu falo assim, não, vamos sentar e vamos conversar. O quão esse produtor está apto a plantar essa cultivar? Mas, assim, de genética, a gente pode esperar coisas boas. O legal também é que o pessoal experimenta, né, Pedro? Assim, experimenta muito. Principalmente de soja, eles plantam acostumado com uma. Se você oferece uma outra, vai falar, não, experimenta essa daqui, que ela vai
ou ser melhor, ou igual, ver como é que é. Normalmente eles experimentam, né? E tem que, né? É bom. Porque senão você acaba ficando para trás. Sim. Eu acho que essa é a melhor cultivar, eu planto. Tudo bem, você colhe bem com essa cultivar. Vamos tentar essa, que essa aqui acho que a gente tem visto que tá colhendo melhor que essa que o senhor planta. Então, assim, a gente vai conseguindo, assim, é trabalho de formiguinha até ele plantar. Eu vou plantar 10 hectares, depois fala assim, viu? Vou plantar meia, depois vou plantar quase que 80% desse material. A mudança vem acontecendo assim. E é importante a informação, né? Ter um profissional igual o Caio para atender, focado na semente, isso é muito importante. É muito importante. Fazendo a ponte, cooperar o produtor e a indústria, né? A sementeira. Pedro, vou aproveitar. Você tem alguma coisa para falar de nematóide? Porque lá na minha região o pessoal sofre bastante. Eu sei que você está falando de biotecnologia, às vezes pintou alguma coisa nova. No nosso portfólio, Júnior, é assim, muito bom isso aí, porque assim, no nosso portfólio nós temos cultivares que não têm na própria genética resistência a vários tipos de nematóide, ou 1 ou 2 específicos de raça X e tal. A gente sabe que a pesquisa vem vindo, mas quando você coloca uma cultivar e quanto mais genética você vai imputando nela, um pouco de produtividade ela perde. Quanto mais você vai imputando... Vai se resguardando. Você vai imputando isso, aquilo, ela tem, claro que vai cabendo menos produtividade, menores produtividades nela. Mas, hoje, o nematóide está em todo lugar, todo solo nosso. A pivô é mais recorrente, né? Mas hoje, se você for ver, nematóide estão em todos os lugares. E hoje a gente tem produtos químicos para colocar na semente que são bons e bons manejos de nematóide. Porque eu falo assim, hoje, daqui a pouco não dá para você escapar muito, sabe? Manejo de nematóide. Nematóide você não mata de um ano para o outro, sabe? O que o pessoal de reforma de cana tem feito bastante é utilizado um tratamento de semente. O Caio bateu no pé e falou assim, eu quero esse tratamento de semente, ele é focado em nematóide, é um baita de um tratamento de semente, e a gente meio que colocou isso para todos, mesmo porque tem menos, de modo geral. Mas é muito bom protetor também. O nematóide da cana é o mesmo da soja? Não é. Mas assim, o que a gente tá focando agora em soja, só que tem produtor de soja, cooperado, às vezes está plantando numa área que às vezes não é a dele. Então, assim, falar de manejo é muito complicado, porque manejo a gente pode falar de manejo num pivô, que o produtor faz assim, ó. Eu vou investir esse ano esse aqui num biológico para colher. Ele vai ficar... Programou, né? E aí ele vai ficar anos plantando ali. Agora, o produtor de soja numa área de reforma, às vezes ele está reformando uma área que não é dele, mas a usina passou para ele, tal. Então, assim, a gente entende também que ele vai ter ele quer mitigar um pouquinho os custos dele e ele não vai colocar um biológico, às vezes, para você aproveitar ano que vem e tudo mais. Então, ele vai focar assim, ó, uma cultivar que tenha rusticidade, uma agressividade de raiz e tudo, um bom tratamento de semente focado para nematóide, né? E a cultivar que já tem essa... se tiver na genética dela, na própria genética, a resistência, beleza. É o que tem. É o que tem. Hoje a gente tem visto muito isso, sabe, Júnior? Não tem... o cerrado tem algumas cultivares, porque assim, a divisão dos cultivares é sul e cerrado, né? Sul, as cultivares mais curtas, tal, cerrado, umas cultivares mais rústicas, longas e tudo mais. Mas aí o cerrado já tem alguns bons materiais que tem resistência, tá? E o sul que é um pouco mais defasado, né? De materiais com essa resistência, que vem na genética assim, ó, resistência. Hoje o que a gente tem é uma cultivar que ela não tem resistência, mas ela tolera bem o nematóide. Entendeu? Tolerância resistente é diferente de resistência. Então, é até isso. O produtor tem feito, mas é isso. Mas um bom tratamento de semente. Você pegar uma cultivar que tem essa certa rusticidade, que já seja tolerante, e os testes que a gente vem enxergando, sua área é de pivô, né? Nossa, você colheu bem, então você já vai... então ela tem uma boa tolerância para pivô, para nematóide e tal. Então, é mais... dá para se programar, né? Dá para se programar. O ideal é você... A gente volta no tratamento de semente, né?
Exatamente. Né? Análise de solo, tratamento de semente. Exatamente. É um pacote, né? O arroz e feijão muito bem feito, sabe? A gente não está inventando a roda. Uma análise de solo bem feita. Quer fazer uma análise de nematóide? Pode fazer uma análise de nematóide para ver. Vai entendendo a produtividade da cultura anterior. Então, se eu tenho bastante nematóide, eu vou fazer isso, isso, isso. Que cultivar que você me indica? Essa aqui eu já vi que tem um pouco mais de tolerância e tal. Então, assim, você vai começando a entender. Por isso que a conversa, a gente não pode generalizar. O que serve para você, às vezes não serve para você. Não. Mas, no geral, a gente tem feito isso. Esse é o papel da consultoria. Esse é o papel do Caio, dos agrônomos, das unidades, é consultoria. Porque se chegar e falar, você tem essa cultivar? Tenho. Beleza. Qual é o seu preço? Tal. O Caio passa, às vezes leva, às vezes não leva. A gente criava um site na internet e já vendia, né? Exatamente. O que a gente tem que entender é, o que você está buscando? Hoje eu tenho isso, isso, isso. Você está buscando isso, você está buscando isso, vamos sentar e conversar. É assim que as coisas mudam e é assim que a gente ganha confiança, credibilidade, segurança. Ô, Caio, como que hoje está o perfil de manejo aí do produtor canavieiro, né? Na matéria a gente falou muito de custo, né? Qual que é o perfil hoje? Hoje o pessoal está optando também por mais tratamentos com nematicida. Se tem nematóide ali, vai ter o da cana, vai ter o da soja, provavelmente você pôr um milho vai ter, porque nematóide é bem amplo, né? É bem diverso. Bem diverso, muita raça, isso. Então, o ano passado já melhorou a questão dos tratamentos, já vim com nematicida, normalmente era só fungicida e inseticida. Ainda tem bastante, só que vem numa crescente o acréscimo do nematicida, nessas áreas de reforma de cana. E aí, no manejo, né, que a gente circulou, a gente viu bastante, o produtor fazendo duas aplicações, né, já. Antigamente aqui fazia uma, né? Isso. Aí, em questão de manejo, tem gente que ainda acrescenta um nematicida, quem tem o micron na plantadeira, né, que vai junto com o inoculante. Põe o nematicida biológico. Então, tem gente que põe na semente e ainda acrescenta um biológico no micron, visado nematicida. Aí, em relação ao manejo da soja aqui para nós, o pessoal, antigamente, nós fazíamos muito duas de fungicida, né? Agora, o pessoal está começando a fazer mais 3. Em Guaíra já é diferente o manejo, porque lá a pressão de doença é bem maior do que a nossa aqui. Tem gente que lá já faz 3, 3, 4, né? Então, lá até 4, lá já é diferente. A pressão de doença em relação à nossa região é muito maior. Aqui tinha dado uma aumentadinha, teve aquele ano muito chuvoso, né? Que apareceu ferrugem em alguns lugares, então o pessoal ligou um alerta aí. A partir desse ano eles começaram a fazer mais uma de fungicida para tentar, lógico, manter a planta sadia por mais tempo, né? Consequentemente, maior produtividade. E aí o que eu percebo, me corrija se eu estiver errado, é que o perfil do produtor canavieiro que planta soja, ele não é de investir muito em insumos, né? Produtos bons, mas com preço mais acessível, não a última tecnologia, né? Diferente do cara do Mato Grosso, por exemplo. Nesse perfil, o cara comprar uma semente já tratada é primordial. Primordial. Né? Já é meio caminho andar, vamos falar assim, né? Porque ali nasceu bem, cara. Porque se não nascer bem, você já começou ali, né? Já errou. Já vai ter perda lá na frente. Você teve falhas ali, já vai faltar planta, né? Com um vajo para produzir. Então, ele investindo, que não é muito, é pouca coisa mais, uma semente tratada no começo, ele já consegue, vamos falar assim, metade do caminho já está andado. Depois, essa segunda parte de insumos, igual você comentou, como a pressão aqui não é muito grande, não precisa ser aquele produto mais caro, top de tecnologia. Um produto bom, com preço bom, já para nós aqui já atende, entendeu? Então, ele consegue baixar o custo dele, né? Igual nós comentamos que essa margem estreita, de não está podendo errar muito, no final, o custo mais baixo sobra mais, teoricamente, né? Tá. Agora, vamos falar um pouquinho de mercado. Vou pedir para o Júnior, que ele vive daí todo dia, né, Júnior? Quais são as perspectivas? O preço está estacionado agora, né? O que você está enxergando? Marino, o preço está estacionado agora. Você falou certo. Mas assim, está estacionado, mas com tendência, assim, pelo que a gente
lê bastante, a gente também tem um conhecimento aí. Você sabe que você não pode dar certeza de nada, né? Não. Preço de soja. É pior que falar que vai chover. Tem algumas coisas para acontecer, né? Geralmente no segundo semestre, né? Agora está acabando a colheita no Brasil, se bobear não finalizou ainda. Então tem 90%. Então, nessa época geralmente, se você pegar aí 10 anos, 9 não subiu, um ano foi atípico que a soja subiu durante o período de colheita. Então, geralmente não acontece isso, né? O preço está estacionado, existe uma tendência que no segundo semestre possa melhorar, né? Melhorar significativamente, né? Porque o preço oscila, né? Sobe R$1, dois, cai. Isso é o dia a dia, né? Quando a gente fala de melhorar, são R$5, eu penso. 10, né? Isso é uma melhora no preço da soja. Significativa. Isso. Né? Então, eu acho que isso aí, para o segundo semestre, eu acredito que tem a chance de acontecer, sim. Né? Tem algumas coisas para acontecer. Essa guerra comercial China e Estados Unidos tem uns capítulos ainda para acontecer. Né? Provavelmente a China deve buscar mais soja no Brasil. Está tudo caminhando para isso. Isso, automaticamente, os prêmios dos portos vão subir, né? Porque os prêmios baseados, eu costumo falar que é a fome da China. Se estiver com muita fome, o prêmio vai subir. Né? E como ele tem essa briga com os Estados Unidos, provavelmente eles vão buscar mais soja aqui e automaticamente os prêmios vão melhorar. Né? E o dólar no Brasil está estacionado, porém o dólar é uma bomba relógio, né? Porque o dólar não depende só do Brasil. Qualquer coisa que aconteça fora, você vê que o dólar de vez em quando dá uma explodida. Isso. E aí, Marina, é nesses momentos que o mercado dá essas oscilações que o produtor, no meu entender, cada um sabe do seu bolso, que o produtor tem que ir dar uma tacada, sabe? Subiu, você viu que deu uma subida? Vai, tuf. Certo? Porque tem muito produtor que vende um pouco, ele quer guardar para vender depois, mas ele não pode ficar esperando o máximo. Acertar os olhos da mosca, né? Não, o dólar deu uma explodida. Você viu que a soja subiu R$3, R$4? Vai lá, dá uma tacadinha, estaciona de novo. Você viu que Chicago subiu, voltou, subiu, vai lá. E assim ele vai faturando. Esse seria o modo ideal, né? Quem faz isso, o resultado sai melhor. Faz uma média, né, Júnior? Tipo uma média, né? O cara faria. Porque é difícil, cara, você pegar o preço... Você pode até acertar um ano ou dois lá, você fala, nossa, eu colhi minha soja, vendi, peguei X, nunca mais teve aquele preço. Já aconteceu. Já aconteceu. De 200, né? Tá, mas geralmente não é assim. O mercado oscila bastante. E aí nesse... Que é o normal, né? Que é o normal. É o normal. Mas o produtor tem que ficar atento nessas oscilações maiores aí, quando acontecer de um dólar explodir, um Chicago subir, dos prêmios subirem, alguma coisa... E ele ir faturando, não deixar, sabe? Eu vejo lá, eu atendo muito produtor, tem muito relacionamento, o pessoal vai, às vezes não quer vender, eu sei que o preço está... Mas está bom para mim, não está para ele, é ele que é o dono. Então, assim, a gente não fica também dando muito palpite para você não, né? Então, você vai até certo ponto na sua conversa comercialmente com ele. Uma consultoria comercial. Postura. Quando dá para a gente dar uns toques, a gente dá assim, fala, tá legal, hein? Não tá ruim não, hein? Você pode estar vendo uma perspectiva de queda ali, aproveitar. Na própria Copercana, a gente compra soja todo dia, né? Copercana não fica sem comprar nenhum dia. Todo dia que você liga tem preço. Às vezes não é o preço do seu interesse, mas tem. O preço está lá, é preço de mercado. Só que durante o ano tem várias oportunidades que a empresa nos passa e que a gente repassa para o produtor. Fala, deu uma melhorada, você não quer aproveitar... Né? E a gente tem trabalhado assim. Nesses casos, até sai bastante negócio, sabe? Quando tem algumas oportunidades. E tem tido os últimos anos... E o produtor espera seu telefone, seu WhatsApp. A gente fala bastante, né? No WhatsApp, por exemplo, eles me perguntam preço diariamente, né? Se você olhar ali, tem 20. Quanto é o preço? Melhorou? Não, continua. Todo dia. Mas quando é uma coisa que igual eu estou te falando, que a gente vê que realmente compensou, se eu te falar, você viu que deu uma melhorada, a empresa nos passou alguma posição dela também, tal... Aí sai bastante negócio, cara. Mas ele espera, bastante produtor espera até a virada do ano, cara. Sabe? Como que funciona hoje o recebimento de soja da Copercana? Ela espera quando? Ela segura quando? O produtor, é o processo? Hoje o produtor pode entregar para nós, lá em Guaíra, o pessoal começa a colher em janeiro, fevereiro, né? Ele pode entregar essa soja e ele pode guardar, a maneira de dizer, até janeiro do próximo ano. Quer dizer, Maria, num ano. Nesse um ano ele vende, né, no dia a dia,
sem custo nenhum de armazenagem, né, de secagem, esse tipo de coisa. Preço livre a gente costuma fazer, né? E ele vende para a Copercana. Para a Copercana, né? Essa é a regra. É a regra nossa, né? Não é armazéns gerais que ele possa vender para outros, né? Para outros. Mas ele vende para a própria Copercana. E eu faço o trabalho comercialmente, que é ficar falando dos preços, né? Quando melhora, igual eu estava te falando para lá. E assim, sucessivamente, eles vão vendendo até chegar em janeiro, praticamente vai liquidando, sabe? Porque se ele também optar por querer deixar, pode. Tem, né? Ele paga um valor. Temos uma opção lá que você tem que pagar, entrar nos custos de armazenagem, né? Que às vezes não é interessante para ele, porque ficar o ano todo, né? Às vezes ele pode pegar um preço legal agora, vamos falar, vender um precinho bom agora, ele aplicar o dinheiro, fazer melhorar. Um ano de juros altos, que igual isso. Sair, fazer aplicações financeiras. Talvez seja uma... Eu tive cliente que fez isso. Não, eu vou vender. Não, pode fechar para mim que eu vou aplicar esse dinheiro. Lá no final do ano vai me dar tanto. Porque às vezes subir 5. Então, ele acha que não vai subir 5 no mercado. E ele vai ter 5 fora. Aplicação. Então, eles eu já saio fora, vou preocupar com milho e safrinha, a soja eu já esqueci. Então, assim... ele vai acumulando serviço. Os tipos de produtores e cada cabeça, ainda mais quando se toca em dinheiro, cada um é diversificado, sabe? Cada um tem os seus... Tem aquele que vai vender lá em dezembro. E só se acontecer uma coisa muito assim também, né, gente? Se você parar para pensar, se você deixar até janeiro do próximo ano, depois já vai começar outra safra. Exatamente, vem a pressão da outra safra. Vem a pressão da outra safra. Então, você já vai ter uma que está lá e normalmente quando começa a safra, o preço cai, porque geralmente cai porque vai ter mais o produto, enfim, então vai ser mais um ano. Então, acho que para o produtor é interessante ele tentar vender dentro desse ano. Porque só se acontecer alguma coisa muito diferente para no outro ano subir muito para compensar. E o produtor que usa esse dinheiro para investir na reforma do canavial, na reforma do canavial. Que é na nossa região, antes. Às vezes ele está segurando muito, ele vai pegar e vai começar a pegar insumos com prazo maior, um juro a mais para fazer o plantio e ele não está... Então, eu tenho, meu marido, que vai ter oportunidades. Sim, lógico, não vai voltar para aqueles preços de 180 que teve, né? 150, mas deve melhorar, sim. A cabeça do produtor, pro ano que vem, ele tá mais animado que o pai? Deve estar, né? Que no ano passado vai o ano passado ele colheu mal e não teve preço. Né? Ele tomou 2 pauladas. Né? Esse ano ele colheu, vamos dizer, colheu bem, né? Voltou a uma safra ao normal. O preço foi melhor um pouquinho, quer dizer que tá pegando outro caminho, né, cara? É difícil também, numa safra, você querer acertar tudo. Mas eu torço que caminho para volta mesmo, tem que voltar. O produtor tem que ganhar dinheiro para poder voltar a investir na fazenda. Tudo melhora, né? A cidade melhora. Tudo melhora. Tudo. O agro referente tudo. E a Lagoa, o que ela está enxergando ali? A animação, está animada? Não, nós estamos muito animados. Foi um ano... A gente calcula quando o ano é bom de semente para nós, então a gente anima porque... Produziu bem, produtores estão animados. A gente tem sempre... o nosso crescimento é muito sadio, né? Não é assim, ó, a gente vende X, a gente quer vender o dobro. Calma, porque você tem que ter uma baita estrutura atrás, né? Uma baita estrutura de UBS, de tudo. Então, o que a gente cresce tem sido muito satisfatório. Todo ano, né? A gente vem crescendo. E essa mudança de cultivar, mas a gente está enxergando com bons olhos, tanto como a Lagoa Bonita Agro, que é a parte agro da empresa, ela colheu muito bem. Então, independente do preço, tá, beleza, mas colheu muito bem. Então, teve um volume maior. Então, isso aí é bom. Lá no sul colheu bem também, que lá teve uma quebra, né? Então, no último rally da safra que eu estava dando uma olhada aqui, o sul não estava muito... O Rio Grande do Sul não estava muito bom. O Rio Grande do Sul é um bom... assim, hoje os grandes players de sementeira estão lá no Rio Grande do Sul. Tem sofrido um pouco. Eles, na verdade, eles vêm sofrendo muito, que é uma judiação seguido. Assim, lá é tudo muito extremo. Assim, esse tempo atrás estava uma seca lá, tudo mais. Aí depois entra uma chuva, que a chuva ela é devastadora no negócio, né? Então, eles vêm sofrendo um pouco, mas tem entregue as sementes, tá tudo dentro. Mas, assim, para o nosso mercado falando de semente de soja da Lagoa Bonita, que a gente está mais São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas, né? Então, assim, esses mercados aqui, o produtor está muito animado.
o feedback dos produtores que a gente pega quando a gente até vai colher um depoimento de cultivar, ele fala, nossa, cara, eu colhi 82 sacos, não sei o que. A gente teve cliente de 86 sacos aqui em Guaíra, na região de Guaíra, Licolina, Guaíra, Barretos. Falou assim, 86, no sequeiro. Assim, meu, isso muito bom, viu? É muito bom. Então, a gente está animado. E a gente tem que ser um eterno entusiasta do negócio e levar. Mesmo quando não está tudo girando bem, a gente tem que levantar o astral do produtor, porque, pô, a gente sabe o que eles passam e é muita coragem, é muito... Não é fácil, não né? É fácil. E a gente faz parte da cadeia, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para o sucesso dele, né? Sim. Bom, gente, acho que a conversa foi boa, né? Foi excelente. Se algum assunto eu esqueci aí, se vocês quiserem colocar na roda aí. Não, Acho que é isso aí, né? É isso. Acho que a gente esclareceu bastante coisa, falou de bastante coisa. Boa feira para nós, né? Sim. Eu só vou lembrar os cooperados de passar no nosso stand, irem na feira. O Caio já tem uma boa condição comercial. Então, o Caio tem volume, a Coopercana tem um volume de semente já. Então, quem puder entrar em contato já tivesse interesse. E nós vamos estar na feira mais um ano, essa parceria nós vamos estar. Conte com a gente, conte com a Lagoa Bonita de Sementes. E vão organizar aí um ônibus sair de Sertãozinho de Guaíra para conhecer a Lagoa Bonita. Por favor. Vamos encher ali a divisa ali do pessoal nosso. Vamos sim, vai ser o maior prazer. Ô Pedro, pode dar suas considerações finais? Bom, para mim é um prazer, né, falar. Não vai ficar repetitivo, mas para mim eu acho que levar informação nunca é demais. Então, o Marino, quando ele chega... O Marino tem algum áudio no WhatsApp, eu sei que ele tá mirabolando um negócio ou da revista, ou é um cara que eu olho e falo assim, Marino, o que você quer fazer, que nós vamos apoiar a fazer? Porque eu acho tudo isso muito importante, sabe? Uma nota no Instagram, uma matéria legal, uma matéria que traga interesse para o produtor. Então, isso me motiva. Perdi a vergonha de fazer uma live por causa do Marino. Hoje eu perdi a vergonha de fazer um podcast. Então, isso é muito legal, sabe? A gente precisa de mais parceiros assim, que divulguem, que vistam a camisa e que tenham essa preocupação de levar essa informação coerente, correta para o cooperado, o produtor rural, sabe? Para mim foi um prazer e parabéns aí pela iniciativa da Coopercana mais uma vez. Obrigado, Pedro. E assim, não é o Marino, né? É a diretoria da cooperativa, ali do seu Toninho, o finado Mané Cortolã, eles sempre se preocuparam muito na disseminação da informação. Sempre viram, e a cooperativa é uma grande disseminadora de tecnologia, né? E quando você tem que disseminar a tecnologia, você tem que se comunicar também, né? Então, lá atrás, a Coopercana foi a primeira a investir numa revista, né? Que foi a Revista Canavieiros. Ela existe, a revista, ela tem o papel dela, mas a gente entendeu que precisava pular para o digital também, trabalhar o digital. Foi criadas as lives, ali na época da pandemia. As lives viraram o podcast, né? Estamos agora com um trabalho mais intenso no Instagram e sempre preocupado em mostrar o que o cooperado faz, os manejos dos cooperados, né? A gente ouve muito o cooperado, mostrar os parceiros, mostrar o nosso técnico, o nosso comercial, o que está pensando, porque a cooperativa ela é um grande ecossistema, né? Que envolve bastante pessoas, lados, e a gente transmitir o conhecimento de cada um é a nossa missão ali no marketing da comunicação, toda a nossa equipe lá, né? A minha gestora Carla, é a nossa missão ali dentro, né? Então, obrigado. Nós vamos estar lá na feira, né? Vamos organizar essa excursão. Agora é questão de honra. Por favor, vou te cobrar. Eu vou levar o povo para lá. Ô, Caio, pode falar suas considerações aí? Não, para finalizar, agradecer a Coopercana, você, Marino. Eu acho importante a gente fomentar esse mercado de grãos, né? Principalmente de soja, que nós viemos falar hoje, principalmente na nossa região, que é muito canavieira, só cana. Nas reformas tem amendoim, soja, então é bacana a gente vir e falar sobre isso. Obrigado
e vamos para a feira, hein? Vamos junto. A soja hoje, ela faz parte do manejo da cana, né? A soja amendoim ou a crotalária, mas ela faz parte num período do canavial, né? Expressivo, né? Sim. E importante. Ô, Júnior, suas considerações finais? Marino, só agradecer você pelo convite, né? Foi muito legal, nunca tinha participado. Mas é bom, me coloca... Convidando pro outro, hein? Já quer participar demais, já ia falar aqui, estamos à disposição. Ó, já vamos fazer um pré aqui, ou se você quiser em Guaíra, estou sempre às ordens para te atender, cara, tá? Pode contar comigo. Não, obrigado, Júnior. Guaíra também, eu sempre vou lá mostrar o que tem, os produtores ali. É uma grata surpresa aí na história recente Pode contar com a gente. Copercana. Tá se construindo lá, é gratificante, que desde o primeiro ano, pelo menos uma vez por ano, eu vou lá e vejo muita evolução. Os produtores já estão te conhecendo lá já. Já tá ficando famoso. Agora com o podcast, então, hein? Agora eles precisam vir no podcast, hein? Vou pegar o pessoal lá. Vamos trazer um, sim. Pessoal, a gente encerra aqui a primeira edição dessa temporada dos podcasts do Agronegócio Copercana. Lembrando que a feira é do dia 16 ao dia 20... ao dia 27 de junho, sendo na primeira semana, 16 a 27. 16 a 27, 23 a 27. A partir do dia 22 é a presencial. E antes já vão estar sendo negociações lá na UNAMI também, de soja, já com preço de feira, né? Nas filiais da Copercana, com os agrônomos também, já vão estar com as condições diferenciadas, né? Que é a marca registrada do Agronegócio Copercana, né? Então, obrigado, gente. Continue com a gente. Vai ter muito podcast nessa temporada e muita informação aí. Copercana, orgulho de ser agro.